Olá pessoal, esse é o Drops de Sociologia, eu sou o Felipe e o tema de hoje é choque cultural. O fulano é muito estudado, o fulano lê bastante, o fulano tem cultura, o outro não, o outro nunca lê, nunca foi pra escola, né? Não tem cultura nenhuma. A gente associa muitas vezes a cultura à quantidade de livros que a gente lê, os anos que a gente vai para a escola. A cultura não é isso. Isso é parte da cultura. É claro que livros são parte da cultura, né? Educação é parte da cultura. Mas a cultura é toda aquela produção intelectual e material que tem significado na sociedade, cria relação social. Então, o sujeito mais simples, ao mais estudado, ao mais laureado, tem cultura. Aliás, ninguém tem cultura. As pessoas vivem na cultura. Porque para o sujeito laureado, que ganhou muitos prêmios, porque é muito estudioso, ter tudo isso que ele tem, é preciso que as pessoas entendam aquilo que ele está fazendo, aquilo que precisa ter alguma importância social. E o mais simples também, né? Uma casa construída por um pedreiro, né, que aprendeu a fazer a casa na experiência humana, né, na experiência de vida, tem cultura. Aquela casa simples envolve muito mais do que colocar tijolos. Envolve entender os tipos de habitação, envolve entender o que as pessoas esperam, né, o quanto elas esperam, envolve conhecer o terreno onde se está, o regime de chuvas, envolve tudo. Noutras vezes, a gente acha que cultura, isso falando de outras sociedades, é aquilo que aparenta. Então é o modo de vestir, é a culinária, é a arquitetura, é o filme, é a música. Aquilo é a cultura do povo. Aquilo de fato é a cultura do povo, de um determinado povo. Mas a cultura é muito mais que isso. A cultura envolve a nós mesmos, ela nos impacta e nos forma enquanto seres humanos, enquanto indivíduos que pertencemos a uma sociedade, a valores que são introjetados, que a gente aprende através do exemplo, aprende na escola, aprende na igreja. E quando a gente vai para outro lugar, geralmente não precisa ser muito diferente do nosso, vem aquele impacto. Porque nós percebemos, né, pela visão, pelo olfato, pelo tato, né, pela relação com o outro, que eu estou em outro lugar, que eu estou em outra cultura. Esse é o choque, a experiência do choque de cultura. E esse choque é um chamado para aprendizagem, porque ou eu aprendo a viver como aquele grupo vive, ou eu negocio como viver, né, com os meus valores e dos outros, ou eu vou criar uma crise, porque eu não vou querer viver daquela maneira, e aí eu vou ter o quê? Problemas. E tem 3 filmes interessantes que eu gosto muito, que mostram o que pode acontecer diante de um choque cultural. O primeiro deles é de 1991, que é o Nunca Ser Minha Filha, um drama muito interessante com a Sally Fields. A Sally Fields é casada com um iraniano nesse filme. Eles vão passar um período no Irã. Eles estão lá nos Estados Unidos, ela é bem tratada, a filhinha é bem tratada, e eles vão para o Irã. Ela vai achando que ficará algum tempo no Irã e logo voltaria para os Estados Unidos, para a vida que ela conhece, para a vida normal. Chegando no Irã, as coisas começam a mudar de figura. O marido passa a querer morar no Irã. Na verdade, o plano dele sempre foi morar no Irã. E a partir deste momento, quando ela descobre isso, as tensões entre ela e o marido começam a acontecer. Ela sabe que o Irã é um lugar que tem uma cultura diferente da dela. Só que ela acha que vai ficar pouco tempo, isso não vai ter nenhum problema. O marido, por outra via, deixa de fazer o papel de marido americano, no ideário, né, porque é um filme, e passa a agir como um marido iraniano. E passa a exigir dela o papel de esposa de um iraniano, o papel de submissão. Só que ela não aceita. E ela quer ir embora para os Estados Unidos. Só que ela só vai embora sem a filha. Acontece que
sem a autorização do marido, ela não pode ir embora. Então ela começa uma luta contra tudo, contra todos, contra o tempo e as instituições iranianas, para sair do país com a filha. É um filme triste, vale a pena assistir e traz uma lição muito importante, é que nós temos o personagem do marido da Sally Fields, né, interpretado pelo Alfred Molina, né, que ali mostra pra gente que um sujeito pode sim viver mais de um papel. Ele pode escolher um papel social porque ele está transitando entre dois países, entre duas culturas diferentes. Mas eu posso entender a cultura, né, e passar a me importar a partir dela naquele país e quando voltar para o Brasil agir como cidadão brasileiro. No filme Casamento Grego, de 2002, é mais ou menos isso que acontece. A Tula Nieverdalos, ela trabalha no restaurante da família, depois vai trabalhar na agência de viagens da tia e conhece um americano. Eles se apaixonam. Só que quando esse americano vai conhecer a família da Tula, ele entra basicamente numa família onde a tradição grega é levada muito seriamente. E aí as confusões começam porque ele não sabe como se comportar, a família não sabe o que esperar, à primeira vista não quer, porque ele não é um grego. Mas com o tempo, o pai aceita e o namorado dela, o Ian Miller, vai ter que começar a aprender a ser grego. E de fato ele vai aprendendo os costumes, vai entendendo a família, para começar a fazer parte dessa família. Nós estamos diante de uma comédia, diferente do Nunca Ser Minha Filha. Se no drama Nunca Ser Minha Filha as coisas são o enredo é levado para o drama, para as tensões, aqui é para brincadeira, para pantomima, para o exagero cômico. Mas de toda forma a ideia é a mesma. Um sujeito que não pertence à cultura vai passar a fazer. E aqui ele escolhe, por amor à Tula, porque é um filme, é uma comédia romântica, aprender a ser grego. Ali vai ter uma negociação com Ian e a família grega, né? Porque a família do Ian é muito diferente da família da Tula. Enquanto os gregos são espalhafatosos, falam gritando, né? Tem famílias extensas, a família do Ian, né? O pai e a mãe são super quietos, né? Super sutis, super calmos. Vai ter uma negociação entre esses dois mundos. Mas se a gente assistir o filme, a gente vai verificar que essa negociação vai muito na ideia do por amor eu vou tentar ser grego ou viver nessa família grega, do que trazer os meus valores para dentro dela. O terceiro filme é o Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, do diretor Ari Aster. Em Midsommar, nós acompanhamos a história da Dani, que após sofrer uma tragédia familiar, vai com os amigos e o namorado, o Christian Will Poultner, acompanhar uma celebração na Suécia que acontece de tanto em tantos anos. Acontece que essa celebração, que à primeira vista é muito ensolarada, muito cheia de flores, muito calma, demonstrando para nós, personagens e público, que aquela pode ser uma sociedade tranquila, pacífica e que nada de errado acontece naquele ritual, naquela celebração, dá lugar ao estranhamento, porque os costumes ali colocados, sem muita explicação, leva-nos a constantes choques para tentar entender o que está acontecendo ali. Como nada é dado de barato no filme, tanto os personagens quanto os espectadores ficam perdidos entre observar e não conseguir entender completamente, nem em seus próprios termos, nem em nossos próprios termos culturais, aquela situação. Então,
No filme nós temos acontecimentos e justificativas para esses acontecimentos. Só que são tão distantes do nosso imaginário que aquilo nos choca a cada segundo. Se eu pudesse comparar Midsommar com alguma coisa, seria mais ou menos assim. Um russo da Sibéria caindo de paraquedas no meio do carnaval em Salvador, que vai tentar entender o que está acontecendo e as coisas acontecem e ele que se vire para entender que é mais ou menos isso, com mais intensidade ou menos intensidade, que acontece com a nossa experiência. À primeira vista a gente não vai entender, mas aos poucos, seja para confrontar, seja para participar, seja para negociar a participação, nós vamos compreendendo, porque negociar a participação significa, de fato, compreender o que está sendo posto ali pela cultura. É entender o seu lugar nessa cultura e as suas possibilidades como sujeito, porque, de fato, se você for um estrangeiro, por exemplo, eles vão te ver como um estrangeiro e você pode agir como um local, mas sempre tem a possibilidade do estrangeiro, seja para fazer alguma coisa, para que as pessoas te julguem mal, por isso você seja vítima de preconceito ou não, ganhe liberdades que um nativo não tenha. Mas o interessante disso tudo é nós entendermos que a experiência do choque cultural demonstra, né, que a cultura não é só roupa, não é só penteado, mas o que é interessante é que a experiência de estranhamento, do choque cultural, nos demonstra que a cultura não é só aquilo que é aparente. A cultura é todo um sistema de relações, de significado e de coisas assim físicas e de lógicas que as sociedades têm de singular, que pode muitas vezes ser próxima às nossas ideias e ao nosso jeito de ser, e outras vezes muito diferentes. Mas por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, que eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Até a próxima!